Olá pessoal, tudo bem? Dando início ao nosso PET volume 7, né? Falando sobre a Europa, né? Hoje falaremos sobre população e meio ambiente. A pequena extensão do continente europeu. A pequena extensão do continente europeu, que do ponto de vista geográfico poderia ser considerado uma península do continente asiático, contrasta com sua importância histórica nas relações geopolíticas mundiais. A Europa pertence com a Ásia a uma massa de terra conhecida como a Eurásia, né? A junção dos dois continentes é denominada Eurásia. O continente europeu tem cerca de 10 milhões de quilômetros quadrados. A maior parte do território é formada por planícies. O relevo montanhoso prevalece nas porções norte, onde se localizam os montes escandinavos e as cadeias das ilhas britânicas, né? E sul, cortado pelos Pirineus, Alpes, Cárpatos e os Balcãs. Aqui eu coloquei um esquema, né, para a gente ter uma noção, onde de certa forma a gente pode ver seria o mapa físico da Europa, né, onde podemos observar algum desses pontos mais altos aí do continente, né? Temos aqui os Pirineus, a Escandinávia, né? Os Apepinos na Itália, temos o Carpas, os Alpes suíços, né? Lembrando que esses Alpes suíços ali tem parte na Itália, parte na Suíça e parte na Áustria, né? A gente tem uma noção. Bem, as extensas planícies. Nas extensas planícies, a diversidade de povos se estabeleceu e contribuiu para a riqueza cultural ali presente. Na região se encontram monumentos que refletem a presença desses povos ao longo de diferentes períodos históricos, como por exemplo, na antiguidade, né, temos o Partenon na Grécia, né, um monumento antigo. Temos catedrais medievais, como por exemplo a de Notre Dame na França. Temos castelos árabes, né, como Alhambra na Espanha. Temos palácios absolutistas, como de Versalhes na França, e construções modernas. A Europa tem 760,3 milhões de habitantes, né, em 2014, e é o único continente com tendência de diminuição da população em razão das taxas de fecundidade baixas e envelhecimento da população. Essa tendência é mais forte no leste europeu, onde há países como Ucrânia, Bulgária e Belarus que já enfrentam a redução populacional. Aqui temos algumas imagens, né, desses pontos citados anteriormente. Temos o Partenon da Grécia, né? Temos também a Alhambra da Espanha. Temos a Catedral de Notre Dame na França. E aqui o Palácio de Versalhes, também na França. A forte pressão migratória. O mesmo ainda não ocorre na Europa Ocidental, sobretudo com resultados de entrada permanente de imigrantes legais e clandestinos. A forte pressão migratória no continente provoca tensões, principalmente quando as taxas de desemprego são elevadas, o que faz com que os diversos países europeus discutam políticas para restringir a migração ilegal e reprimir a ilegal. A política ambiental é um aspecto muito importante no continente europeu. Até no ano de 2000, mais de 700 itens de legislação ambiental foram aprovados pela União Europeia. Neste sentido, o ambiente tem sido uma das áreas mais produtivas da arena da política da União.
Do mesmo modo, nos fóruns internacionais da União Europeia, tem se caracterizado por posições firmes em favor da defesa do meio ambiente. Cabe ressaltar que a política ambiental tem tido sucesso, mas que esse sucesso é parcial e que a imagem positiva encobre muitas lacunas representadas por problemas ambientais significativos como a desertificação causada pelos incêndios e pela ação do homem. Temos a chuva ácida causada pela emissão de gases poluentes provocados pelo uso excessivo de combustíveis fósseis. Alterações do clima ocasionadas pela intensificação do efeito estufa, principalmente devido ao grande aumento da emissão de CO2. Aqui nós temos a divisão da Europa, né, onde podemos regionalizar parte desse continente aí assim, né? Temos a Europa Ocidental, né, onde temos alguns países que o compõem ali: França, Reino Unido, Irlanda, Espanha, Islândia. Temos a Europa Central: Alemanha, Polônia, República Tcheca, Áustria, Suíça, Hungria, Polônia, entre outros. Temos também a Europa Meridional, né? A meridional composta por Turquia, Romênia, Itália, Sérvia, Grécia, Croácia. Temos também a setentrional, formada por Noruega, Suécia e Finlândia, né? E a Europa Oriental, né? Onde nós temos uma parte da Rússia, Azerbaijão, Bielorrússia, Ucrânia, Lituânia, Letônia e Estônia. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas Europas aí, né? Falaremos primeiro sobre a Europa Central, Centro-Ocidental, né? É formada por Irlanda, Reino Unido, Países Baixos, Bélgica, França, Espanha, Portugal, Luxemburgo, Mônaco e Andorra. É uma das regiões mais desenvolvidas do mundo, especialmente na industrialização. Muitas empresas tradicionais que atuam no mundo todo são oriundas da região do globo. Além da indústria, destacam-se também atividades como mineração, agropecuária e o turismo. Temos também a Europa Central, né, formada por Alemanha, Suíça, Áustria, Liechtenstein, Polônia, República Tcheca, Eslováquia e Hungria. São países que passaram por profundas transformações econômicas a partir da abertura do capitalismo. O país mais desenvolvido economicamente é a Alemanha. As atividades da indústria se concentram na região banhada pelos rios da bacia do Rio Reno, onde estão importantes centros industriais. O Vale Ruhr é uma das regiões mais industrializadas da Europa, né? A Europa Central há uma dependência externa do abastecimento de produtos agropecuários. O turismo é especialmente importante para os países alpinos. Temos a Europa Meridional, né? Essa região da Europa é formada por Itália, San Marino, Romênia, Bulgária, Vaticano, Turquia, Eslovênia, Croácia, Bósnia-Herzegovina, Albânia, Grécia, Malta, Sérvia, Montenegro, Kosovo e Macedônia. O litoral desta região apresenta-se bastante recortado e banhado pelo mar Mediterrâneo. Destes países, apenas a Itália apresenta destaque na questão industrial. A Europa Meridional também é marcada pela presença de conflitos étnicos e religiosos, né? A Europa Setentrional Norte seria, como se fala, Europa Setentrional, África Setentrional, refere-se à região norte do continente, né? Então vamos falar sobre a região norte da Europa. Esta região europeia é também conhecida como Escandinávia. É formada pela Dinamarca, Noruega, Finlândia,
Suécia e Islândia. É uma região bastante rica em minérios e recursos energéticos. Na agropecuária destaca-se a criação de suínos, ovinos e bovinos, bem como a produção de cereais e beterraba, além da exploração de madeira. São países que apresentam um bom desenvolvimento socioeconômico, caracterizado pela qualidade de vida da população e elevados índices educacionais. Temos a Europa Oriental, né? Esta é a região que fica mais a leste do continente europeu. São países dessa região: a Rússia, Estônia, Letônia, Lituânia, Bielorrússia, Ucrânia, Moldávia, Geórgia, Armênia e Azerbaijão. Estes países formavam a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, URSS, até 1990, quando sofreram uma profunda mudança em sua organização política e também econômica. São países ricos em recursos energéticos e minerais. Na agropecuária destacam-se a produção de batata e centeio, trigo, milho e beterraba, bem como a criação de ovinos, caça, pesca e extração de madeira. Bem, espero ter entendido um pouquinho aí, né, pessoal, sobre a divisão da Europa, né, a regionalização da Europa, melhor dizendo. Um abraço a todos aí, até a próxima.